Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou professor de Clínica Médica na Universidade Federal Fluminense e colunista do portal PebMed. Hoje a gente está aqui para falar para vocês sobre uma campanha importante que acontece agora em setembro, que se chama o Setembro Amarelo. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria, em que a ideia é que a gente possa falar sobre suicídio com a ideia de identificar os pacientes que estão sob risco e adotar medidas que possam reduzir a chance dele vir a cometer o ato. Durante muito tempo, as pessoas não queriam falar sobre suicídio porque tinha-se na ideia de que se a imprensa leiga mostrasse os casos de suicídio, isso aumentaria o número de pessoas tentando se suicidar. De fato, realmente, quando a imprensa leiga mostra esses casos nas reportagens, há um aumento das pessoas falando sobre o assunto. Mas o que acontece? A solução não é não falar. Vocês estão acostumados no plantão, às vezes, aparece um caso de tentativa de suicídio, bota lá, intoxicação exógena, fica aquele clima e ninguém fala sobre o assunto. E o objetivo da campanha, que começou em 2015, é justamente o contrário, é trazer você para o centro dessa discussão. Para quem quiser um suporte, a gente vai botar online um material, tem um documento da Secretaria Municipal do Rio, muito legal, sobre identificando e tratando o paciente sob risco de suicídio, em que ele fala que o profissional ele deve abordar isso com o paciente. Mas deve abordar de uma forma em que ele seja acolhedor e sem pré-julgamentos. Então você deve, de uma forma aberta, conversar com o paciente, tentar identificar nele se ele tem vontade de se matar, se ele já se planejou, se já tentou, e com base nisso, e em características clínicas dele, em especial a presença de comorbidades psiquiátricas, o transtorno de personalidade borderline, o transtorno bipolar, o transtorno depressivo, são os grandes exemplos que a gente tem relacionados à ideação suicida. Então você tenta identificar o risco, o planejamento, a vontade, se vai fazer, se já tentou, se tem comorbidades psiquiátricas, para definir um plano. Você vai chamar a família? É uma hipótese. Não, você vai lidar isso com o paciente, mas juntos numa abordagem multiprofissional, num centro de atenção psicossocial. Você vai medicar desde agora? Que remédio você vai usar? Será que o remédio que você vai usar pode ser usado para tentativa de suicídio? São coisas a se pensar. É caso de internar? Então esse documento ajuda você, principalmente aquele que atua no nível primário de atenção, a reconhecer esses casos e a que medidas que devem ser tomadas para reduzir. E isso é importante porque o suicídio, ao contrário do que a gente pensa, é muito comum. A gente tem aí no Brasil cerca de 32 mortes por dia. E há uns dados interessantes, por exemplo, tem muito suicídio em idoso. A gente pensa que é só jovem, ok, tem muito em jovem, mas tem no idoso também. Homens fazem muito, sai aquele mito de que só a mulher, mas não, os homens também têm muito suicídio. Então é preciso tirar esse pano de fundo, esse pano quente que o pessoal bota sobre o assunto, trazer ele, mas trazer ele de uma forma profissional. Não é noticiando os casos na imprensa comum, mas sim sabendo identificar o paciente sob risco e que medidas devem ser tomadas para prevenir o evento. Então não deixe de acessar o nosso portal, deixe o seu comentário e curta a nossa página no Facebook. Obrigado!